Oi pessoal, tudo bem? Então, vamos estudar mais um pouquinho a carta aos Hebreus, ok? Como eu disse, é uma carta. Geralmente a carta a gente não lê por partes, mas que nós estamos fazendo um estudo, fazendo uma didática dessa carta, analisando alguns pontos, e por isso a gente tem que sempre observar isso, que é uma carta, tá ok? Por isso a gente tem que voltar um pouquinho, ler o começo e ir até o fim, sempre ler a carta toda. Mas aqui nós estamos só fazendo uma explanação, ok? Capítulo 2, do versículo 10 até o 18, na realidade até o final do capítulo 3. São 8 versículos, amém? Então vamos lá, que o Espírito Santo nos ajude, amém? Vamos nessa. No 11, tanto o que santifica como os que são santificados, provém todos de um só. Atenção. Por causa disso, Jesus não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez ele diz: porei nele a minha confiança. E ainda mais diz: eis aqui os filhos que Deus me deu. Certo? Até aqui. Do 10 ao 13. Depois nós continuamos. Veja só. Convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante tudo que existe, esse é Jesus Cristo, certo? Criador de todas as coisas, certo? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós não temos para onde correr, pessoal. Nós não temos para onde ir, nós não temos o que fazer sem ele, porque é nele, é dele, é por ele, é em Cristo que nós existimos. Ok? Beleza. Aí o que mais que ele fala ali? Convinha que aquele, né? Que Jesus, certo? Mediante tudo que existe, trazendo muitos filhos à glória, essa glória, trazendo muitos filhos à perfeição espiritual, para trazer-nos a perfeição. O que é perfeição espiritual? É salvação. Ok? Consagrar-se pelas aflições o autor da salvação deles. Quer dizer, convinha que o Deus Criador, Cristo Criador, Jesus, aquele por Deus fez todas as coisas por meio dele, em Cristo Jesus também, pessoal. Ok? Se você quer encontrar com Deus, é só em Jesus que você o acha. Você não vai achar Deus em outro lugar. Você não vai achar uma força por aí voando, uma nuvenzinha, não. É em Deus, porque é dele, por ele, para ele, todas as coisas. Tá, ok? Então você veja bem, é muito importante isso. É um assunto bem profundo mesmo, certo? Convinha que aquele que Deus que fez todas as coisas, consagrasse, nos trouxesse de novo para a sua glória, para a sua perfeição espiritual, que somos caídos, de onde caímos. E para que isso ele fizesse o quê? Consagrasse, tá ok? A palavra consagrar significa santificar, tornar limpo, purificar ou dedicar, tá ok? Consagrar uma pessoa ou alguma coisa a Deus, isso é consagração. Então ele nos dedicou a Deus pelas aflições, certo? Para poder nos salvar. Não existe salvação sem sacrifício, sem pagar um preço. Só se salva pagando o preço, e Cristo pagou o preço de cruz. Tanto o que santifica como os que são santificados, tá? Provém todos de um só. Então todos nós provemos da mesma carne, somos da mesma carne de Cristo, do sangue de Cristo. A ceia não significa que você está bebendo sangue e comendo carne. É uma celebração disso que acontece no mundo espiritual. Nós somos corpo de Cristo. Ok? Por causa disso, Jesus não se envergonha, olha aí, ó, de nos chamar de irmãos. Porque daí a gente vai ver no versículo 12, versículo 13, isso aqui é o Salmo 8:2, é o Salmo 22:22, certo? E por aí vai. É comprovação pelo Antigo Testamento. Hein? As Escrituras comprovando como Jesus nos fez irmãos nele. Nós não somos irmãos de Cristo por sermos, não, é nele que nós somos irmãos, ok? 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, olha aí. Nós temos a carne de Cristo, certo? Então nós somos irmãos,
E por sermos irmãos, ele participa das mesmas coisas que nós hoje participamos, certo? Para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Ok, pessoal? Olha aqui. O que ele passou, o que nós passamos, ele passou também, e vice-versa. E o que nós passamos, ele passou também. Então, ele sabe todas as coisas, certo? E ele passou até mesmo pela morte e derrotou o que tinha o poder da morte. Quem que tinha o poder da morte naquele momento? O diabo. Até Jesus morrer, o diabo era todo poderoso na morte. E quem entrava na morte não tinha volta, não tinha como voltar, estava condenado, certo? Ok? Mas Jesus morreu, certo? Só um pouquinho aqui. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isso é, o diabo, derrotou o diabo que tinha o poder da morte, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. O medo da morte nos escravizava, o medo de morrer, e a própria morte então era o final, era a pena de morte, ok? Pois na verdade ele não socorre anjos, mas sim a descendência de Abraão. Nós somos descendência de Abraão, tá? Nós somos descendência de Abraão em Cristo Jesus. Não é somente o povo judeu, o povo hebreu, descendência de Abraão. Porque Deus chamou Abraão para fora um dia, fora da tenda, e falou assim, vem para fora, eu quero te mostrar uma coisa. E foi Abraão, ele falou assim, conte as estrelas do céu, vê se você consegue contar. Conte, tente, Abraão. E Abraão, não, senhor não conta. Não, tenta. É assim que vai ser a tua descendência. Ela vai cobrir toda a terra. Essa descendência de Abraão é em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são. Nós somos o quê? Filhos da promessa. Não somos filhos de Abraão, mas filhos da promessa que Deus fez a um homem, a Abraão. Isso que é muito importante. Tá ok? Então vamos para frente. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ele só pode, ele só pode nos socorrer das tentações, do perdão, perdoar nossos pecados, porque ele sofreu também essas tentações, mas não pecou. Por isso ele pode interceder. Olha só, ele não socorre a anjos, ele socorre homens, tá? A geração da promessa, a palavra que Deus, né? A palavra de Deus não pode voltar vazia. Ele prometeu para um homem, para Abraão, e essa palavra até hoje está acontecendo, beleza? O verdadeiro santuário, onde é que está? Está no céu, certo? Cristo e nós em Cristo, irmãos dele, ele é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes. Você veja bem, Cristo é o cabeça, é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ok? Um assunto para conversarmos uma outra hora. Segundo essa ordem, ele é sumo sacerdote e ele subiu ao céu e nos fez reis e sacerdotes para o quê? Para sermos reis, para governar a nossa vida, governar as nossas, a igreja, governar no mundo espiritual, ok? Perfeito? E sacerdotes para o quê? Oferecer sacrifícios de adoração a Deus, sacrifícios sacrifícios espirituais, sacrifícios de adoração, todo tipo de sacrifício a Deus é em Cristo Jesus e somente os sacerdotes em Cristo conseguem fazê-lo. Outros sacerdotes não conseguem, meu amigo. Não conseguem chegar ao teto da igreja, certo? Se não forem em Cristo Jesus, certo? Então, nós, né? Cristo em nós e nós nele. Nós somos, por isso que nós temos que ser irmãos de Cristo, certo? Para quê? Para podermos fazer o sacrifício. Ele é um sumo sacerdote e nós somos sacerdotes segundo a ordem de Cristo. Certo? Nós fazemos propiciação pelos pecados do povo. Olha que coisa interessante. Nós aqui na terra somos a razão dessa terra não ser destruída hoje.
pela oração, pela adoração e pela intercessão dos santos. E santos não são porque são santinhos, não. Somos santificados, nós lemos ali, né? Somos separados. Nós somos, deixa eu ver aqui a palavra que eu usei aqui. Somos separados, tornados limpos, purificados, dedicados, consagrados ao Senhor. Ok? Então, é por isso que essa terra ainda não está destruída, porque o Espírito Santo está aqui, porque nós invocamos o Espírito Santo aqui na terra, ok? E no 18 que ele fala porque ele foi tentado, e porque ele foi tentado, ele foi provado em todas as coisas, padeceu, sofreu mal físico, mal moral, mas ele suportou e resistiu, ele venceu. Cristo ressuscitou e por isso ele pode nos socorrer. Ele padeceu, então quer dizer, o que Cristo passou, nós nele passamos também. Sem Cristo nós não vencemos. Amém, querido? Esse é o estudo, essa é a palavra, tá ok? Peço que você leia desde o começo do capítulo 1 e o capítulo 2 até o final agora, para a gente ver que ele está falando aqui que Cristo é superior aos anjos, certo? Que Cristo não vai socorrer a anjos, ele não vai lá salvar anjos. Os anjos têm o lado deles, já foram condenados, certo? Não existe intercessão para anjos e por anjos. Existe a nossa intercessão no santuário celestial, onde o santuário celestial é o corpo de Cristo, certo? É o corpo de Cristo. Esse é o santuário celestial, lá nos céus. E o corpo dele lá e nós aqui na terra. Nós temos total ligação nesse santuário para interceder pelo povo, para interceder por nós, pelos nossos filhos, certo? E buscar o Espírito Santo e ensinar a palavra. Amém? Deus te abençoe. Estude essa palavra, que é um assunto bem extenso mesmo, estão vendo, né? Mas em nome de Jesus, aqui vamos nós. Tchau.